de meu computador começou. Na nossa aula de ontem, né, por exemplo, a gente fez a verificação do que é um aço, né? E o que significa ele ser um aço liga, por exemplo. Então, minha sugestão aí para ti, assim que puderes, não sei se já fizesse, dá uma olhada lá nas aulas, né, que estão postadas no canal da escola, para poder se fazer esse situamento aí, né, esse norteamento aí que tu vai precisar. A nossa disciplina aqui encerra sexta, então sexta a gente tem uma avaliação aqui no período de aula, né, mas aí a gente conversa depois lá no privado para a gente ver como é que vai ficar essa questão para ti, tá bom? Tá bom. Bem, então, ontem, né, o meu combinado com os teus colegas era iniciarmos a questão de ensaios. Nós vimos, né, e nós já sabemos, até porque eles também já cursaram a tecnologia, que nós podemos fazer, dentro daquilo que a gente classificou os nossos materiais, primeiramente reconhecer do que se trata. Que material é? Bom, se é aqui, né, de cunho altamente siderúrgico, né, estamos pressupondo que seja lá um metal, né, nós vamos identificar de qual tipo. Vimos as nomenclaturas, inclusive para identificar, né, o quanto de percentual lá de carbono para a produção dessa liga, né, desse aço, a gente vai ter, e se ele é também aí heterogêneo, né, se ele tem misturas, que misturas essas, né, a gente também compreendeu já aqui, que são necessárias. Muitas vezes, para alguma finalidade, a gente precisa fazer uma ajustagem. E essa ajustagem é a inserção aí de outros elementos, né, que vão compor espaços que a gente já verificou que tem lá na estrutura interna do DNA do nosso material. Dentro disso, quando a gente falar em ensaios, uma vez já reconhecendo, como eu falei, o material que estamos tratando, a gente vai canalizar isso para entender que tipo de função, né, que tipo de ensaio, de fato, a gente necessita. Eu preciso de algo para ver esse eixo, né? Supondo um eixo aqui da minha caneta, eu preciso que essa caneta seja algo que funcione, né? Digamos assim, que continue dentro do contexto a qual ela foi inserida, ou eu posso ter dessa caneta algo aí destrutivo. Então, isso começa a fazer muito sentido agora para nós. Mas antes da gente entrar propriamente dito no ensaio, o que é destrutivo e o que não é não destrutivo, né? Nós já verificamos que tudo aquilo que nós tivermos aí, a perda, né, do nosso corpo de prova ou da nossa peça, nós vamos catalogar aí como destrutivos, ou seja, são ensaios, né, pormenorizados que nós vamos estar fazendo de acordo com propriedades físicas, ou seja, aquelas, né, relacionadas aí com tração, com compressão, com cisalhamento, né? Mas, para isso, eu preciso falar para vocês que nós temos que também entender o que é dois aspectos aí do que nós vamos ensaiar. Primeiramente, aceito sugestões, né? Para ver aí o que vocês acham. O que é um protótipo e o que é um corpo de prova? O que vocês acham? Quem se arrisca? O corpo de prova é um pedaço do material lá, um pedaço da ponta do eixo, sei lá, algo assim do tipo. Perfeito. O corpo de prova, se nós formos dar uma definição, é uma amostragem com forma e com dimensões pré-definidas. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar o exemplo, né, da caneta e da ponta do eixo, né, por exemplo, o Elson me disse que o corpo de prova, vamos ensaiar a ponta desse eixo para ver se houve uma falha, para fazer um ensaio mecânico.
Para ensaiar a ponta desse eixo, eu vou ter que me nortear de acordo a um ensaio. Ou seja, verificar, né, o que precisa ser feito. Eu posso fazer um ensaio, por exemplo, da ponta deste eixo, se ele não tiver normatização, se ele não estiver normatizado? Sim ou não? Acho que não. É. Então, acho que foi o Wagner, né, que falou. Gente, para moldar um corpo de prova, eu preciso ter especificações técnicas, ou seja, eu preciso entender o quanto deste eixo eu tenho que ter ali a amostragem, o quanto em dimensional de eixo, por exemplo, né, para o pedaço de eixo, qual o tamanho que ele vai ter e quantos pedaços também, todos eles com as mesmas características. Quando estivermos falando de corpo de prova, significa que nós vamos ter um só ou vários? E aí? Pode ser vários. Vários. Nós vamos ter vários. Por exemplo, lá em ensaios 2, né, que não sei aí qual vai ser o prazo para vocês estudarem a próxima disciplina, mas vocês vão verificar que, como fazemos ensaios lá macro e micrográficos, ou seja, aqueles que vão se deter em analisar o DNA, né, a estrutura interna da peça, vocês vão verificar que vai ser dito muito isso, né? Nós vamos fazer, então, para esse eixo, escolher zoneamentos, né? Cortes, pontos, né? Que vão nos permitir, então, compreender como que ele funciona no seu contexto. E, para isso, né, a obtenção de corpos de prova, que nós vamos, né, fazer as verificações aí de acordo com um número, né? Isso, quem vai nos dizer, frisando novamente, será a nossa norma, né? Nós vamos ter aí as normas para nos dar os dimensionais, nos dizer o tipo de ensaio, né? E como que eles vão se comportar. Bom, então, nesse primeiro momento, catalogamos aí o que é um corpo de prova. E já entendemos, né, que o corpo de prova é aquele que a gente verifica aí a questão da amostragem. Então, se estamos falando que o corpo de prova é uma amostragem, pode ser no mínimo, né, 3, porque dentro da matemática, né, da estatística, eu não posso ter 2 corpos de prova, porque 2 corpos de prova não vão me dar fidelidade no meu ensaio. Porque um pode destoar do que eu preciso, do resultado, e o outro pode dar positivo. E eu não tenho parâmetro ali para saber qual que é o certo. Por exemplo, eu não posso ter 50% e 50%. Então, eu teria que ter o terceiro, né? No mínimo 3 corpos de prova. A gente já definiu isso, né? Com forma e com dimensões e com número, né? Aí para ter eficiência. E o protótipo, então? No que ele se diferencia aí do meu corpo de prova? O que vocês acham? Lembre-se, o corpo de prova está intimamente relacionado com o ensaio destrutivo, ou seja, aqueles ensaios que eu vou precisar causar alguma interferência naquele corpo para obter a resposta. O protótipo é aquele que é realizado no produto. Então, a maioria dos ensaios não destrutivos que nós já conversamos ontem, ou seja, aqueles ensaios que a gente quer que esta caneta, né, que esse eixo continue funcionando, ele é considerado aí um protótipo. Ou seja, a análise toda é feita, né, com a finalidade de manter o mais íntegro, né, possível aí aquele corpo da qual a gente está realizando aquela experiência. Bom, então, com isso a gente define que tudo que marcar a peça, destrutivo, né? E tudo aquilo que deixar a peça aí íntegra, né, vai ser um ensaio não destrutivo. Quem é que me dá os exemplos aí dos destrutivos? Quem se arrisca? Ensaio de tração, destrutivo ou não?
Correto. Sim, dependendo. Dependendo. O Rafael está certo. Até chegamos a comentar ontem, né? Que, por exemplo, se formos ensaiar tanto a tração quanto a compressão, por exemplo, o aço, né, de um estacamento de um edifício, não podemos perder a estaca. A ideia, né, de conseguir fazer isso de um modo que a gente consiga ainda ter a integridade ao máximo, né, possível. Mas um ensaio de tração, um ensaio de compressão, de cisalhamento, de flexão, de torção. O que mais que eu posso dizer que é destrutivo? De dureza, de fluência, né? De fadiga, de impacto. Tudo isso aí são ensaios catalogados, né, normativamente por ensaios destrutivos. Bom, conhecendo, né, essa gama aí de ensaios que são catalogados, né, como destrutivos, o que a gente pode falar, por exemplo, dos ensaios, dos principais deles, como tração, compressão, torção, flexão e cisalhamento? O que corresponde em cada um desses, né, para que depois a gente entenda que eles são os parâmetros para esses outros que eu acabo de citar? O ensaio de tração consiste em quê? Posso dizer que o ensaio de tração é a submissão, né, do corpo de prova a esforços, né, axiais nos dois extremos dele. Nesse tipo de ensaio, o que eu estou verificando na prática? Todos eles, o objetivo é entender a resistência mecânica do material. Estou fazendo um puxamento, né, nas suas extremidades, da onde eu consigo ver coisas importantes que a gente já estudou aqui, tipo plasticidade do material, né? A tenacidade dele, que é aquele efeito, né, de absorção de energia para si, né? E ficando com essa energia ainda, né, que não se rompa. Então, o ensaio de tração, tanto de tração quanto de compressão, que eles são contrários, né? Um é o puxamento e o outro, né, aquele esmagamento, diria-se assim, né? Nós conseguimos fazer essas verificações. Nem sempre nós, nesses dois ensaios, principalmente, né, nós vamos estar vendo um corpo rompido. Por que eu não vejo nem sempre o rompimento desse corpo, né, aí a olho nu? Por aquelas propriedades, né, físicas que a gente estudou nas aulas anteriores, né, e que eu citei algumas agora. Por tenacidade, plasticidade, né, a ductilidade do material, muitas vezes a gente não consegue fazer a verificação disso, mas isso aconteceu onde? Naquela estrutura cristalina, né, que eu falava para vocês que existe, né, porque o material ele tem aí um composto, né, de cristais, desculpem, né, no seu interior que vão fazer, né, com que ele se comporte de uma maneira ou de outra. Bom, um ensaio de torção, o que seria? O que é um ensaio de torção? O que é torção para a física? É ver o quanto o material é maleável? Pode ser. Eu daria um exemplo para vocês lá da construção civil, que a gente tem até nas residências às vezes. Aquela marquise, né, dos prédios. Por que aquelas marquises não caem se nós não temos pilares, né? Estruturas de concreto armado que as pegam na ponta? Porque elas têm resistência, né, à torção. Ou seja, significa, né, não sei se vocês já estudaram resistência dos materiais, se não, vão ver isso com mais clareza, né? Existem cálculos que fazem com que a estrutura, com que o aço da estrutura esteja engastado, que a gente chama. Ou seja, né, como se eu tivesse aqui uma parede qualquer, né, e aqui a estrutura. O
que está lá, adentrada, penetrada naquela parede, né? A fim de que isto não se mova verticalmente, horizontalmente e nem torça. Isso é o que o ensaio de torção nos proporciona. Conhecer somente os metais? Não. Qualquer estrutura que a gente queira compor, né, a gente pode aí fazer a aferição, né, quanto à torção. Ou seja, significa que nós temos um engaste, né, que está deixando o nosso material aí simplesmente, né, imóvel nas 3 posições das quais eles poderiam se mover. E o de flexão, o que seria? Quem me dá um exemplo aí do ensaio de flexão? Do que poderia ser... Sabendo a definição de flexão... Ah, Cristiano, perdão, não entendi. Nesse ensaio também pode ver ductibilidade, não pode não? Se pode ver ductilidade, é isso? Sim. Em todos os ensaios nós podemos ver isso. Por exemplo, eu citei aqui o exemplo para o ensaio de torção, uma estrutura de concreto armado. Mas aonde vocês veem isso? Nesses galpões, né? Esses armazéns. Eu mesmo verifico quando entro naquela via 1, que chamam, né? Tem uma construção ali, toda ela treliçada. Toda. Quando eu digo toda, né? Significa os pilares ali são, né, perfis metálicos, altamente mecânicos, né? Aquilo ali, pouco se tem de construção da área civil, né? Porque os fechamentos são outros tipos de placas, eu vi alguns ali com telhas, né? Então, está sendo feito com toda essa base aí bem metálica. O que está sendo verificado ali? Por exemplo, no perfil metálico, ele absorve a energia, mas não rompe. O que é isso? Tenacidade. Automaticamente ductilidade, não é mesmo? Porque no momento que ele fratura, significa que ele é dúctil, né? Esses engastes que eu estou falando para vocês, como é que eu posso dizer dentro de uma estrutura, né, metálica, como a gente chama, que ele está engastado? Porque vocês vão ver lá em resistência dos materiais que se vocês soldarem, por exemplo, a estrutura metálica, né? Fizerem uma solda ali, o que significa? Que eu estou protegendo nos 3 sentidos, né? Aqueles que eu falei. Ela não pode cair, né? Cair, não pode ladear, torcer, né, para o lado, e não pode deformar. Quem vai determinar isso? O tipo de perfil que eu usei. Esse tipo de perfil, quem é na prática? O tipo de aço, né? O tipo de liga, que nós aprendemos na tabela ontem. Então, e a solda que vai ser usada? É a que eu quiser? Não. Que o engenheiro mecânico mandar eu fazer, e que vocês, técnicos mecânicos, né, que vão ter ali propriedade para assinar alguns tipos de solda, disserem para mim que posso fazer. Esta solda vai determinar este tipo de resistência. Mas se eu colocar um parafuso? Outras propriedades vão ser vistas e vão ser analisadas. Em tese, a estrutura tem que ficar no lugar e tender a ficar, né, ali numa posição que não ceda, mas é um outro tipo. E numa estrutura simplesmente encaixada. Cito outro exemplo para vocês, como, por exemplo, uma ponte. A ponte Rio Grande Pelotas, nós verificamos ali ela no estágio de compressão, porque ela tem aquela pequena angulatura, né? Comprovada, então, que ela tem engastes nas pontas que não deixam a ponte, apesar de comprimida, se esticar, né? Ou seja, romper no meio por flexão, porque eu perguntava há pouco, né, o que é flexão? Flexão é tu ter a ação de uma força perpendicular, né,
ao comprimento do que tu analisa e aquilo não criar uma flecha. Isso é flexão. Então, o princípio da ponte, por exemplo, é esse. Ela é com uma pequena curvatura para garantir que esta flexão de um veículo, por exemplo, no pior caso, onde é o pior caso? Bem no meio. Não faça a ponte romper por cisalhamento no meio. Então, isso é, né, a análise, apesar de não ter ensaio nenhum, né, nessa verificação, mas a gente entende que, fisicamente falando, é isso. E lá, nas pontas, então, os engastes. Só que nessa questão da ponte, se vocês verificarem, a ponte Rio Grande Pelotas, aquela, principalmente naquela outra, né, que é a que a gente enxerga do lado ali, o que ela tem de tanto em tanto? Estruturas metálicas, né, presas dentro daquela estrutura complexa de concreto, não é? Vigas Geber, que a gente chama. Ou seja, significa que uma sobreposição de uma estrutura noutra. Por que isso? Porque sabe-se que uma estrutura como aquela, complexa, de concreto armado, ela precisa ter dilatação, que nem a linha férrea que a gente já estudou aqui. Lembram? Nós precisávamos de um espaço para o processo de dilatação. Naquele caso, nós não temos, por exemplo, o princípio aí do engaste, ou de verificar aí com respeito, né, a torção dos materiais. Nós garantimos os dois estágios, né, que ela não caia na vertical e que ela também não se deslize, né, horizontalmente, mas no outro ela consegue ter uma trababilidade. Ih, não consegui falar a palavra. Mas, enfim, outros ensaios que a gente pode ter aí. Dobramento. O que seria o ensaio de dobramento? Quem se arrisca? O ensaio de dobramento, o nome já está dizendo, é dobrar o corpo de prova. Eu posso fazer um ensaio de dobramento em um protótipo? Pela definição de corpo de prova e de protótipo, isso aí fica impossível, concordam? Tem que ser num corpo de prova. O ensaio de dobramento vai consistir exatamente nisso, né? Eu vou dobrar o corpo, né? E vou ver ali a plasticidade, né, desse material. É um ensaio que nós chamaríamos de predominantemente plástico, né? Ele vai ver ali o quanto o material se deforma, né? E o quanto ele suporta essa deformação na dobragem para que ele não rompa, né? Que ele não seja aí dúctil, né? Que a gente chama. Qual outro ensaio que a gente tem aí? Que poderíamos citar como ensaio físico de cunho destrutivo? O ensaio de embutimento. Oi? Eu falei um ensaio de temperatura. Mas não, estou confundindo. Não. Na verdade, o que vai ocorrer, né, com essa questão da temperatura que tu fala, no ensaio de embutimento, eu vou citá-lo aqui porque ele está classificado como um ensaio destrutivo. Ou seja, no que nós estamos estudando os ensaios 1 aqui nessa disciplina. Mas vocês vão ver em ensaios 2, na próxima disciplina, o ensaio de embutimento com mais preciosismo, eu diria. Praticamente todas as aulas da disciplina vai ser falado em ensaio de embutimento. Nós vamos poder ter o embutimento a frio e o embutimento a quente, que penso eu, né, que foi o que o Wagner imaginou com respeito à temperatura. No ensaio de embutimento, a gente vai verificar questões mais relacionadas à intimidade do corpo, que nem eu falei, né? Ou seja, o DNA, a estrutura, né, que ele tem lá interna do corpo. Por que nós vamos ter dois tipos de ensaio de embutimento? Alguns ensaios de embutimento, como os ensaios a frio, por exemplo, nós vamos aí ter corpos de prova através de resinas, nós vamos estudar lá a classificação, né, das resinas.
Nós já pincelamos aqui nessa disciplina o que seria uma resina, né? Nós classificamos elas lá como polímeros líquidos, né? Então, a gente já entende o que é isso para o próximo assunto, né? Para a próxima disciplina. Mas, nos ensaios de embutimento a frio, o que a gente vai utilizar é a baquelita. E aí, o que o Wagner fala da temperatura será muito importante. Por quê? Porque lá, o corpo de prova, né, vai ser bem pequeno, porque esse ensaio de embutimento a quente, ele é caracterizado por um ensaio micrográfico, ou seja, aquele que nós precisamos fazer a análise através de um microscópio. Significa que o nosso corpo de prova é muito o quê? Pequeno. Nos ensaios a frio, eu posso falar de uma peça do tamanho dessa tampinha, por exemplo, né? E aí eu vou colocar lá no ensaio de embutimento, né? Resinado, a frio. No ensaio de embutimento quente, eu vou estar falando aí da pontinha da tampinha. Num cilindro de corpo de prova do tamanho de uma caixinha daqueles de Vic, sabe? Por aí. Aonde vai entrar numa máquina e a máquina vai moldar o corpo de prova para nós, coisa que nos outros ensaios não. Então, este ensaio para nós agora, né, e para o futuro, ele está catalogado como um ensaio destrutivo, né? E ele é considerado como tal por causa das características físicas, né? Porque nós temos aí uma predominância de moldar um corpo de prova, então, se moldamos um corpo de prova, é destrutivo, e ele avalia aí a estampabilidade, né, do material. Então, ele está relacionado aí com propriedades mecânicas. Sempre que nós formos pensar em algo de embutimento, sabe-se que as propriedades envolvidas são altamente mecânicas. Então, já cito isso, né, que vocês vão verificar que essas intuições, por assim dizer, né, que temos que passar a ter lá para a próxima disciplina, né, para quem for depois prosseguir aí no laboratório, digamos, vai ser necessário, porque nós vamos ter que depois pegar o nosso material e conduzir para o melhor ensaio. E precisamos saber também se ele vai ser necessário o ensaio dele ou não. Então, gente, com isso, eu consigo dizer para vocês que a classificação dos ensaios mecânicos, né, além de destrutivos e não destrutivos, porque essa classificação, onde eu digo para vocês que é destrutivo ou não destrutivos, eu estou falando de coisas geométricas, né, relacionada aí à formatação do meu material, né, ao dimensional da minha peça. Então, quando eu estou querendo fazer análises, né, de acordo com a integridade geométrica, né, do dimensional da peça, eu classifico nesses dois moldes. E quando eu quiser classificar os meus ensaios quanto à aplicação de carga, o que é aplicação de carga? O que vocês acham? Eu vou dizer 3 parâmetros físicos, né? Lá da escola, eu acho que vocês aí vão matar a charada. Estáticos, dinâmicos e de carga constante. O que é uma carga estática? Parada? Isso, né? Fisicamente falando, né? Inclusive, a gente estudava lá as 3 leis de Newton, né? As leis de Newton. Então, quando está estático, está parado, praticamente parado. Ou seja, né, quando vamos fazer a análise não só pela destruição, né, da peça ou pelo dimensional da peça, nós podemos ver quanto à velocidade dessa carga. Dentro de um ensaio considerado aí, né, mecânico, quanto à velocidade de carga, significa que se eu fizer um ensaio estático, a minha carga está parada? Sim ou não? O que acham? Sim. Sim.
Não necessariamente, eu diria. Para nós aqui, um ensaio estático significa que a carga que estamos aplicando, ela é assim muito lenta ou suficientemente lenta, né, para que ela possa produzir vários estágios, né, estados físicos aí do nosso corpo de prova, que permite, então, a gente fazer uma análise mais lenta, né, mais fragmentada daquele corpo de prova. Então, esses tipos de percepção, né, de fazer um ensaio analisando uma carga estática, a gente está admitindo, né, que um ensaio, por exemplo, de penetração, que é um ensaio que a gente verifica aí dureza, né, aquela característica aí de exterior, de externo, né, da peça, né, de periferia da peça, significa que se eu fizesse aquilo com uma carga do tipo dinâmica, por exemplo, eu perderia, né, aquela fragmentação aí dos estágios do que acontece de fato com o material. Então, quando a gente quer saber situações, né, de comportamento ao longo do tempo, a gente vai usar cargas estáticas, né? Ou seja, está acontecendo, mas de maneira muito lenta, que não agride, que não rompe o meu material, né, de maneira aí praticamente na hora, né, que começa o estágio. Como o exemplo aquele do vídeo que a gente viu no laboratório, né? Quando o laboratorista explicou lá a ductilidade de um material. Ele pegou um copo e bateu com o martelo. O que aconteceu? Quebrou. Fissurou. Mostrou, né, o quão resistente é um copo de vidro, né, para suportar aí temperatura, por exemplo, né, de uma coisa quente ou de uma coisa muito gelada, mas que não teve aí para a questão do impacto, né, do choque por impacto. Então, se nós tivéssemos feito um ensaio estático, significa que poderia ser uma perfuração que romperia igual o copo que nem foi, mas de uma maneira aí que a gente pudesse fazer uma análise aí comportamental desse elemento. Bom, e de uma carga constante? Então, seriam aqueles aí, né, que a gente tem uma carga ao longo de um tempo. Inclusive, eu vou passar um vídeo para vocês que vai nos mostrar um ensaio desse tipo, né, que são ensaios aí muito demorados e muito caros também para ser feitos aí por qualquer motivo, digamos, justamente porque eles levam uma sucessão de tempos, né, às vezes dias para ser concluídos, né, com os equipamentos aí em andamento. Então, só frisando, né, na categoria dos ensaios estáticos, por exemplo, a gente pode ter aí ensaios de tração, de compressão, de flexão, torção e dureza, que nem eu já comentei, né? E já nos dinâmicos, a gente pode ter aí o ensaio, por exemplo, de fadiga e de impacto, que é aquele, né, que através do choque a gente rompe por completo o material. Por que eu posso considerar um ensaio estático de tração na categoria dele, por exemplo, e de compressão, se eu tenho rompimento? Voltamos ao exemplo da nossa ponte, né? O que acontece? A nossa ponte, ela está ali, mas a gente sabe, né, que ela tem uma vida útil, né, que a gente chama, porque vocês sabem que nos prédios, né, as construções aí, elas são catalogadas, né, com a idade. No entanto, que qualquer laudo que vá se fazer de uma estrutura metálica ou de uma estrutura de concreto armado, a primeira coisa a se colocar é o endereço da estrutura e a idade dela. É a primeira informação. Se a gente não tem certeza da idade da construção, a gente dá a idade aproximada. Por isso que que a gente estuda, né, quando faz aí, tanto engenharia civil quanto engenharia mecânica, a gente aprende as características construtivas, né, dos períodos, para poder informar as pessoas, quando se tratar de coisas de laboratório assim, para dizer a idade. Porque é necessário, né, para as pessoas entenderem o quanto já está, né, aí caduco aquele tipo de evento durante o tempo. No caso, né, da ponte, a gente sabe, né, que aquela questão aí da movimentação dos veículos, né,
da fluidez, como acontecem as coisas, trânsito lento, por exemplo, né, da fadiga. Isso é comprovado. Eu já até comentei com vocês com respeito a estádios de futebol, né? A frequência, né, que entra aí os equipamentos e os elementos ali que compõem aquela estrutura. Então, isso acontece ao longo do tempo. Então, mostrando, né, que torção, compressão, flexão, né, são situações aí de carga, né, que são estáticas, ou seja, não é, a gente não enxerga que está acontecendo, né, aquela degradação da estrutura, porque é uma coisa aí que vai sendo mais ao longo do tempo. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, né? Mas, por exemplo, o exemplo da marquise que eu dei para vocês. Eu posso dizer que se eu for demolir o prédio de cima, a marquise, eu posso rompê-la através de um processo dinâmico, mesmo sem ter dado uma marretada em cima da marquise? Posso ou não? Pode. Posso. Não só posso, como acontece. Não há muito tempo atrás ouviu-se falar de marquises, né, de uma marquise, né, que caiu na Grande Porto Alegre em cima de um cidadão, né, que passava. Ou seja, havia uma obra, como aquela estrutura de marquise, o aço, né, ele é preso, invertido, né, que a gente chama na estrutura, retirou-se a parte de cima. A alvenaria, outros elementos que ajudavam a comprimir aquela estrutura ali. Uma vez feito isso, sem dar uma marretada na marquise, a marquise vem abaixo. Não precisa ser marquise de concreto armado, pode ser simplesmente de estrutura metálica. Essas que estão em cima da gente aí dentro da indústria, né? Quando a gente está trabalhando. Então, muito cuidado, né, quando ocorrer uma obra. Por quê? Porque o material, lembre-se, eles vão fadigar, né, por esses três modos. Carga constante, carga dinâmica, né, e carga estática. Então, se alguém não está levando em conta, né, o tipo de envolvimento aí nesses três aspectos físicos, né, esse elemento pode romper. Então, vejam que a gente está focado aqui em falar de laboratório, mas o nosso laboratório serve para o cotidiano, né, para aquilo que a gente nem está pensando em fazer uma análise técnica, né? Bom, com base nisso, eu queria mostrar para vocês uns vídeos. Posso? Vocês já nem dizem mais que não, né? Envio dos ensaios, né? Dentro lá de laboratório, para a gente ter uma ideia de como que essas coisas acontecem lá para essa perícia, né? Que a gente está aprendendo aqui a fazer. Só um minuto, vou parar aqui a gravação para... Bom, o que a gente verificou ali naquele vídeo, né? O objetivo era nos mostrar e falar de uma maneira mais clara, né, mais contundente aí sobre o ensaio de tração. Então, dentro do que nós conversamos, né, verificou-se até matematicamente do porquê que nós temos a tendência, né, do rompimento do nosso material quando submetidos aí a uma atração excessiva. Bom, estou usando, né, quando submetidos a uma atração excessiva. Mas isso ocorre por quê, de fato? Que nos foi mostrado ali. Bom, primeiro lá eles fizeram toda uma explanação, né? Fazendo ali menção àquilo que vocês já estudaram lá em tecnologia, como a nossa curva característica, né? Lembrem, a nossa curva, nós temos o eixo das abscissas e das ordenadas, onde ali a gente tinha o comparativo, né? Do que nós estávamos estudando, da tensão, né? Sobre a área do corpo, né? O que a gente verificou? Que dentro de um determinado período, o nosso corpo, né, de prova, ele tende a entrar na sua fase elástica. Fase elástica, repetindo, né, é aquela que a gente está supondo
que o nosso corpo, que o nosso material está sendo submetido a um esticamento. Isso tem muito a ver com a tenacidade, né, com a elasticidade mesmo do material, que ele está absorvendo energia e, portanto, ele ainda não rompeu. Depois disso, nós temos o escoamento, né, que é aquela parte ali, antes de entrar no ápice, né, e no declínio daquela curva, né, parece uma letra ali, um N, né, em cima do gráfico, estão lembrados? Que é onde, assim, dentro do laboratório, né, na montagem do gráfico, chegou a mostrar para vocês ali como é que é montado, né? Temos lá o aparelho e um gráfico e um acoplamento, né, ali que nos mostra o gráfico, que desenha o gráfico para que a gente possa calcular aquele material. Por exemplo, se fosse essa caneta aqui, em que ponto, né, na linha do tempo, exatamente ela entra no escoamento e, por consequência, vai romper. Então, mostrando, né, que cada material, quando eu falo cada material, eu estou dizendo, né, cada um com as suas características. Quais? Se for aí os nossos aços, né, ele é um aço doce, ele é uma liga de aço, ele é um ferro cinzento, dentro daquilo que a gente já estudou ontem. Se for um plástico, qual tipo? Né? Então, cada material, né, cada corpo de prova submetido ali vai ter as suas próprias características, que são elas, né, de acordo com aquelas, com o processo de fabricação daquele foi submetido anteriormente, que então ele vai ter a tendência do rompimento. Ele falou um termo que nós não tínhamos falado antes, né, que era qual termo? Quem lembra? Restricção, né? Que quanto mais tivesse aquilo, né, naquela região ali da qual o material ficaria sensível, mais dúctil esse material seria. O que é isso, em outras palavras, de acordo com o que a gente já estudou? É aquela região, né, do que o material tem de estrutura cristalina, o quanto de impureza ele tem, né, ou seja, aqueles outros elementos que foi feito para ajustagem, né? E também da complementação ali dos vazios, né? O que ele tem para que deixe ele mais dúctil ou não? Então, por isso que acontece, né, o rompimento quando o material ultrapassa o seu limite de escoamento. Então, a gente diria, né, que o escoamento do material é aquele exato ponto que o material deixa de ser seguro. Ou seja, mais carga aplicada ali, ele não resiste mais. Se fosse uma mola, né, não sei como é que chamaria, um eixo de molas aí de um veículo, por exemplo. Se a capacidade é 600 quilos, estou chutando, tá, gente? Posso botar 800? Posso, né? Mas, sob pena do quê? De não chegar. Por quê? Porque o meu material, né, que está destinado a fazer o amortecimento, né, porque o amortecimento, na verdade, é a distribuição da energia dos esforços aplicados no corpo. Então, ele não suportaria fisicamente, e aconteceria que nem a gente viu ali. Ali no exemplo, eles botaram, né, parecia uma broca, né, eu não identifiquei bem o que era aquele eixo que eles colocaram ali no equipamento, mas me pareceu isso, né, mostrando ali, então, o comportamento do material. Gostaria de encaminhar outro para vocês. Para a gente ver outro tipo de ensaio. Só um minutinho, gente. Chegou aí? Chegou, né? Vou fechar aqui, então, para a gente poder assistir juntos. Bom, então, o que a gente verificou ali? Um ensaio de compressão. Muito diferente do de tração? Não. Os princípios são os mesmos, né?
ambos os ensaios estão nos remetendo a situações onde o nosso material, né, o nosso corpo de prova, a nossa peça, o elemento em análise, né, é submetido a esforços. Só que, neste caso, esforços, né, dos quais tendem a comprimir o material. Então, ali, a única desvantagem, né, nem sei se seria o termo, né, mas o desfavorecimento, né, para a questão do aço, porque neste ensaio, aquele limite do escoamento, né, ele não é tão significativo, apesar de já termos visto lá no gráfico, né, que aquele limite de escoamento ele era pequeno entre o estado elástico e o plástico, ou aquele estado, né, onde o material tinha como voltar às suas características, e depois, né, daquele limite de escoamento, ele perdia, né, as suas propriedades. No caso da compressão, isso é mais rápido, né, o que torna o ensaio aí ineficaz para alguns tipos de materiais, né, sendo então catalogado ali em 3 aspectos, né, para materiais dúcteis, né, materiais mais frágeis, né? Então, esta seria aí a atenuação. Mas deu para nós verificar bem, né, como que isso é feito e ver, né, que é um elemento aí, né, físico que não diferencia em nada praticamente do outro. Eu gostaria, antes ainda de fechar essa aula de hoje, enviar mais um vídeo para vocês para a gente conseguir ver em laboratório mais um outro ensaio físico destrutivo. Ô, Rafa! O Rafa que não. Já querem acabar a aula? Não acredito. 10 minutinhos só do próximo vídeo. Vou fechar aqui o áudio. Manda, professor. Então, esse, né, nos mostrou mais 2 ensaios, né, catalogados lá como ensaios mecânicos, né, de cunho destrutivos. Neste caso, foi mostrado ali o ensaio de dobramento e o de flexão. Por que foi canalizado ambos juntos? Pelo princípio, né? Pelo mesmo princípio. Assim como compressão e tração, eles tinham os mesmos princípios, né, físicos de entendimento, para esses 2 também. Por quê? Porque em ambos, né, a gente verifica como que o material se deforma, né, quando tem uma carga ortogonal, perpendicular, né, à sua base. Então, no ensaio, bem lá no inicinho do vídeo, foi verificado 2 barras, né? A menina pegou uma das barras e conseguiu dobrá-la, sem romper. Outra barra, ela conseguiu romper. Por que ela conseguiu isso? Ali foi mencionado, né, o tipo de material. Mas mais importante que o tipo de material, foi mencionado que um dos materiais estava em um processo de encruamento. O encruamento a gente estudou. Nós temos como fazer mecanicamente, né, a estabilização desse encruamento dentro do interior, digamos, da nossa peça. Então, quando as peças estão encruadas, significa que elas não têm aquela estabilidade, né, daqueles estrutura cristalina ali, do tipo de metal, do tipo de aço do qual nós estamos trabalhando. Significa que eles estão desalinhados, desordenados. Quando isso acontece, mais fácil é a gente atingir a ruptura, o material ser dúctil, né? Quando o material tem um cuidado, né, um estudo do que está acontecendo com ele, né, e uma atenuação desse encruamento, seja ele dentro de uma inserção de impurezas, né, quando eu falo impurezas, principalmente aí para o Wagner, né, que entrou hoje, não estou falando algo negativo, e sim de elementos, né, que dão a heterogeneidade para deixar estável o meu material, a gente atenua esse tipo de encruamento. Assim como o ensaio de embutimento, que eu mencionei que pode ser a frio e a quente, o encruamento também. Podem ser encruamentos, né, frios ou quentes, aqueles que com a inserção de temperatura facilita, né, aquele escoamento que a gente chama. Então, mesma coisa, né? Vimos lá no ensaio de tração, por exemplo, que a gente tem acoplado o equipamento que faz a tração do material, nós temos ali um leitor, né, que nos monta o gráfico. Aqui também.
Ali a gente viu, né, 2 barras, 2 cilindros, né, acoplados simples, com um extensômetro, que nos mostram, então, os 2 tipos de ensaio, né, nos possibilitando a ver o quanto ele deforma e o quanto aquela estrutura expande, né, no caso da deformação, ou diminui, né, mostrando, assim, os parâmetros, né, que uma vez retirados dali, dependendo do material, né, a gente consegue aí fazer o cálculo físico-matemático para entender o quanto, né, quanto que ficou as nossas tensões, né, e quais os parâmetros que nós vamos ter aí para um projeto. Gente, antes de finalizarmos a aula, até aí tudo bem? Tranquilo, né? Acho que é um assunto bem interessante e bem, apesar de ser maçante assim, né? A quantidade de informação não é de difícil entendimento. Então, devido ao tardar da hora, a gente continua amanhã para terminarmos essa parte, principalmente dos ensaios destrutivos, tá bem? Então, umas 5, 10 para 7, eu abro a sala aí, vocês podem começar a acessar e a gente vai iniciando a nossa aula quando tiver um número aí significativo, tá bom? Obrigado a todos, até amanhã. Tá, tchau, pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau, Tchau, pessoal. Até Boa mais. noite a todos. Até amanhã. Até amanhã.